Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje um especial de Natal. Eu quero deixar uma mensagem nesse dia que eu tenho certeza que vai edificar muito seu coração porque ela edificou muito a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo não tem problema com a existência de Deus. Okay? Você dizer, uma força superior que estava envolvida na criação, ainda mais no Brasil, as pessoas não têm problema em você afirmar, eu creio que existe Deus. As pessoas não têm problema com esse homem chamado Jesus. A maioria das pessoas também na nossa nação vão dizer, não, eu acredito que um homem há 2000 anos atrás existiu, foi um sábio, um mestre, o maior o ser humano que já existiu. Alguns dizem o maior psicólogo, o maior filósofo, o maior mestre que já existiu. Isso é tão verdade que nós estamos celebrando o quê? O Natal. E o Brasil inteiro está celebrando o Natal, que é o nascimento de Jesus. É isso que nós estamos celebrando. Eu vi um negócio muito doido na internet, que é o exemplo da árvore de Natal mais cara. Você sabe qual é a árvore de Natal mais cara do mundo? É uma árvore de 13 metros de altura, que em 2010 recebeu o título de árvore de Natal mais cara. Na época, o valor da árvore chegava a 11 milhões de dólares, ou seja, mais de 60 milhões de reais. Ela continha 161 diamantes, pérolas, esmeralda, safira e outras pedras preciosas compõem a árvore, montada todo ano no meio de um hotel. Onde, gente? O hotel se chama Emirates Palace, em Abu Dhabi. Ou seja, por que isso é irônico? Porque é a maior árvore de Natal que celebra o nascimento de Jesus, tá lá em um país, em uma cidade, em um hotel islâmico, de um povo muçulmano que nem crê em Jesus. Então, entenda isso daqui. As pessoas não têm problema com esse homem chamado Jesus. E até lá em Abu Dhabi, eles creem que existiu um homem chamado Jesus. Então, qual é o problema? Qual é a dificuldade das pessoas? Se elas não têm problema com existe Deus, um Criador, uma força superior, existiu um homem chamado Jesus. Qual é a dificuldade deles? A dificuldade deles é quando nós dizemos, sabe o que a gente está celebrando no Natal? Que Deus, Criador de todas as coisas, encarnou. Que Deus, Criador de todas as coisas, veio e esse Jesus Cristo de 2000 anos atrás não era um mestre, um sábio, era Deus encarnado. Natal é a declaração, Jesus é Deus. Olha esses textos aqui, Lucas 7,49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Então, eles descem um paralítico e ele fala assim, paralítico, seus pecados estão perdoados. Gente, quem é que pode perdoar pecados? Olha só o que diz Mateus 8,27. Aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, que sábio, que mestre, que professor que consegue ir numa tempestade e falar, pare tempestade, e a tempestade o obedece. Nós não estamos falando de um mestre. Nós não estamos falando de um sábio. Nós não estamos falando do maior psicólogo que já existiu. Nós estamos falando sobre Deus, que controla a criação. Olha Mateus 21,10. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é esse? A pergunta que eu queria que estivesse em todas as casas nesse Natal. Todo mundo estivesse discutindo isso. Gente, o que nós estamos fazendo aqui? É só trocar presentes? Não. Isso aqui é o dia de celebrar Cristo. E ele ter vindo, ele ter encarnado. Então, a pergunta que eu queria responder nesse vídeo é, quem é Cristo? Quem é esse que nós celebramos no Natal? Primeira resposta é, Cristo é o Verbo encarnado. Cristo é Deus. Olha só o que diz em João 1,14. João 1,14. Vou até abrir com você aqui. João, capítulo de número 1, verso de número 14. Talvez você até conheça esse texto já. E ele diz assim, Assim, a palavra se tornou um ser humano,
carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, a palavra se tornou um ser humano carne e osso. Na NAA diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então, Jesus, o que João está dizendo, e João andou com Jesus, foi o mais íntimo de Jesus, ele está dizendo, não, gente, presta atenção, não era um grande sábio, não era o homem mais inteligente da história, não era o grande mestre, não era um professor, não era um milagreiro, nós estávamos andando com Deus, o Verbo. Quando João fala o verbo, tem uma coisa a mais aqui. Porque aí a gente pode entrar um outro erro aqui, de achar que ele é um Deus. Não. Ele não é um Deus. Ele é o Deus. Que Deus? Qual Deus João está falando aqui? E ele está dizendo que Jesus ele decide usar isso, o verbo se fez carne. Por que ele está usando o verbo? Porque ele está fazendo uma referência a Gênesis capítulo número 1. Ele está dizendo, sabe aquele que disse, haja luz, e tudo foi criado a partir da sua palavra? Então, o verbo que criou todas as coisas estava andando entre nós com carne e osso. É isso que ele está dizendo para nós. Ele está dizendo, ei, não é qualquer Deus, ele não é mais um Deus, não, ele é o Deus de Gênesis, de Êxodo, o Deus de Levíticos, de Deuteronômio, o Deus de Números, de Josué, o Deus de Israel. Estava andando entre nós. Gente, e Jesus deixa isso claro. No próprio livro de João, 7 vezes João escreve que Jesus disse, eu sou. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida. Por exemplo, eu sou o pão da vida. Aí você fala, não é normal, eu sou. Não. O que é essa declaração? Eu sou, que Jesus enfatizava diante de todo aquele povo judeu. Ele estava dizendo, sabe quando Moisés perguntou assim para Deus, Deus, quando eu for lá libertar o povo, eles vão perguntar qual Deus que está indo lá? Qual é o seu nome? E aí então, Deus fala assim, quando você for lá, diga para ele que quem te enviou se chama Eu Sou. Yahvé significa Eu Sou. E aí Jesus está ali diante deles dizendo toda hora, Eu Sou está diante de vocês. O Eu Sou está diante de vocês. O que ele estava dizendo? Yahvé encarnou. O Deus de Israel está andando no meio do seu povo. Gente. O Natal é sinistro, meus amigos. É por isso que a gente chama isso daqui de fé. Porque nós estamos declarando no Natal o Deus criador dos céus e da terra nasceu de uma virgem. Ele nasceu como um bebê. E aqui entra essa loucura, meus amados. É Deus que nós estamos falando. Como eu disse para vocês, era Deus que parava o mar, as ondas. Era Deus que mandava os peixes entrar na rede de Pedro. Era Deus dizendo para um peixe engolir uma moeda e para que o homem pudesse pescar e pagar o imposto. Era Deus diante daqueles homens. Douglas, ok, mas por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Porque as palavras que Jesus disse, então, não são sugestões. Então eu não vou pegar, deixa eu ver aqui o que Buda disse, deixa eu ver aqui o que Gandhi disse, deixa eu ver aqui o que a Madre Teresa de Calcutá disse, e deixa eu ver o que Jesus disse, deixa eu ver qual que eu gosto mais. Não, porque ele não está na categoria dos outros, é Deus falando. Então quando ele diz, perdoa, não é uma boa sugestão, é um mandamento do Senhor. Quando ele diz, dê a quem te pede e não vire as costas para quem te pede emprestado, não é uma dica de um coaching para você melhorar a sua vida, é um mandamento. Gente, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos dizendo que Deus encarnou. Então a primeira coisa, que é para responder essa pergunta, quem é Jesus? Esse tal celebrado no Natal? E eu tenho que te responder, ele é o Verbo, ele é Deus. Mas, além de ser Deus, 100% Deus,
ele é o verbo que se fez carne. Ou seja, ele é um homem. A pergunta, quem é Jesus, carrega essa resposta. Ele é 100% homem. Jesus é Deus, mas de repente João escreve o inimaginável. João está escrevendo sobre o Natal. O mistério que nem mesmo os anjos sabiam, que a terra ficou sem fôlego, que o céu ficou em choque. O verbo se tornou carne. Deus encarnou. A expressão encarnar literalmente significa ser envolto em carne. Deus foi envolto em carne. O Criador do universo tomou forma humana. Era para olhar e falar what? Como assim? Gente, na época de João, a cosmovisão e a cosmovisão romana, grega, era que a carne era algo ruim, sujo. Isso aqui, ó, sujo. E que se elevar era se livrar da carne, sair da carne, virar um espírito. E de repente, Deus invisível se torna carne. Falar que Deus se tornou carne e encarnou era um absurdo naquela época. E apesar da encarnação ser algo completamente impensado para muitos judeus, o Antigo Testamento já dava pistas. Olha o que Isaías escreveu, profeta do Antigo Testamento, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eles falam, não, beleza, vai nascer um profeta, alguma coisa. Mas ele diz assim, ó, o governo está sobre os seus ombros. Aí você fala, não, beleza, não, é um rei. Vai nascer um rei, filho de Davi, que vai governar. É isso que Isaías está dizendo. Mas ele diz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele estava falando sobre Deus. Um menino nasceria, que o nome dele seria Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, nós estamos dizendo que esse Deus é homem. E essa é a loucura do Natal. E por que é tão importante a gente compreender a humanidade de Jesus? Por que é tão importante essa verdade de que ele é completamente Deus e ele é completamente homem? Por quê? Por que a encarnação, o Natal, muda as nossas vidas? Primeiro, porque a encarnação revela que Deus está cumprindo o seu propósito eterno. Qual é o propósito eterno de Deus? Habitar entre nós. Gente, de Gênesis a Apocalipse, Deus quer a mesma coisa, habitar entre nós. E é por isso que João escreveu, e o verbo, Deus, se fez carne, se tornou humano e habitou entre nós. É como se ele estivesse dizendo, não, eu vou cumprir esse propósito eterno, eu quero habitar entre vocês, então eu vou cumprir a maior loucura que alguém poderia imaginar. Eu vou me tornar parte da criação, eu vou entrar na minha própria criação para poder habitar com vocês. Gente, é o grande grito, é a grande declaração de amor de Deus por nós, é o Natal. É ele dizendo, vocês deram um grito de independência lá no Éden, dizendo que não queriam estar comigo, mas eu tô dando aqui um grito de uma declaração de amor no Natal, dizendo, eu quero habitar entre vocês. E ele veio e habitou. Gente, ele andou com a gente. Ele viveu entre nós aqui andando com os discípulos para dizer, eu estou comprometido com o propósito eterno. Sabe o tabernáculo lá de Moisés? Anunciava o que estava para acontecer. Sabe o templo lá de Salomão em Jerusalém? Anunciava o que estava para acontecer. Um dia o tabernáculo, o templo viria viver entre nós. E não seria mais um feito de pano, nenhum feito de pedras. Agora ele era feito de carne. E ele habitaria entre nós. Assim como o reino de Deus, né? Céus e terra se encontravam naquele tabernáculo, se encontravam naquele templo. Agora o reino de Deus, céus e terra se encontram no Filho, andando entre nós. É por isso que é tão importante o Natal e a encarnação. Mas segundo, por que a encarnação é tão importante para nós? Fala assim, ó, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É tão importante porque é na encarnação que nós somos salvos. A nossa salvação tá nesse Natal.
A nossa salvação está aqui. E nessas duas partes da nossa salvação. Primeiro, cheio de graça. Nós somos salvos porque pela graça ele veio para, como 100% homem, assumir a nossa culpa. Por que que Deus teve que encarnar? Porque foi o homem que pecou. Então um homem tinha que pagar. Ele vai para a cruz como um representante dos homens, dizendo: Pai, agora derrama sobre mim toda a ira. Então, assim como Adão perdeu lá no paraíso, e todos nós pagamos por causa disso, o segundo Adão, Cristo, veio e venceu. E todos nós somos salvos por causa dele. Agora, a nossa representação de ser humano não é mais Adão. Agora, a nossa representação de ser humano é Cristo, o último Adão. Então, por que ele tinha que encarnar? Para nos salvar. Pela graça. Você é salvo porque Jesus tomou sobre ele todos os seus pecados, toda a sua iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós fomos salvos pelo sacrifício perfeito desse 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo. Agora, nós não somos salvos apenas pela graça, porque a graça, ela nos perdoa dos nossos pecados e paga a nossa dívida. Mas tem uma segunda parte dessa salvação. Ele é cheio de graça e de verdade. Agora, a verdade nos ensina o caminho de santidade. Agora, a verdade nos ensina como que um filho de Deus deve andar. Então, se fosse só graça e perdoar os nossos pecados, Jesus poderia ter vindo com 33 anos, aparecido nas nuvens com 33 anos, chegado aqui já na semana seguinte, ido para a cruz, morrido, pagou os seus pecados e acabou. Mas por que que ele veio e habitou entre nós durante todo esse tempo? Para nos ensinar a viver. Gente, talvez essa seja a grande ênfase do nosso ministério, Jesus Copy. Eu estou dizendo para você, Jesus é o modelo perfeito para a gente copiar. Jesus é o modelo perfeito para você olhar, porque ele veio como homem para dizer, isso aqui é ser humano. Tudo que fugir disso é uma distorção do que o meu pai criou. Quem está entendendo, gente? O que eu estou dizendo para você é que ele é o modelo perfeito. Ele é o original. E quem fugir daquilo ali está vivendo uma distorção do que Deus criou. Ele veio nos ensinar a ser gente. Ele veio nos devolver a humanidade. Então eu quero que você olhe para Jesus como Deus homem. Porque ele veio então e ele começou a caminhar. Ele começou a andar entre nós e ele começou a fazer coisas para nos revelar a verdade. Isso é a verdade. É assim que vocês foram criados para viver. Dê a outra face é como meu pai criou vocês para viver. Ser generoso é como meu pai criou para... Ele está revelando a natureza dos filhos de Deus. É por isso que ele veio. Para nos ensinar a viver. Então você é salvo pelos os pecados do seu passado, ele perdoou todos, mas você ia continuar pecando. Então ele veio ser um modelo perfeito para te ensinar a andar em santidade. Mas mais do que isso ainda, ele veio para nos salvar, ele veio para cumprir o propósito eterno de Deus, mas ele também veio para nos fascinar. Olha só o que diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Por que que ele veio? Para que a gente pudesse ficar fascinado por quem ele é. Ele veio para que a gente pudesse conhecer a Deus. Gente, tem uma pergunta na vida que ela é muito importante e muito difícil de responder. A pergunta é, o que você quer? Talvez esse final de ano é um momento bom, né? Da gente fazer essa pergunta. O que você quer? Às vezes eu entro nos amigos secretos, né? Aqui, ou tá chegando Natal, algumas pessoas me perguntam, né? Querendo presentear, o que você quer? E, cara, é uma pergunta difícil de responder, porque a gente tem que fazer a gente tem que ir pra dentro de nós e perguntar, o que eu quero? Mas deixa eu dizer uma pergunta que é mais importante do que essa. O que Deus quer? Você sabe a resposta dessa pergunta? O que Deus quer? O que Deus quer da sua vida? Qual é o desejo de Deus? E deixa eu te falar o que é sucesso. Posso te falar?
Sucesso é quando o que eu quero se entrelaça com o que Deus quer. Sucesso é quando o que eu quero se entrelaça com o que Deus quer. Então eu vou te falar hoje o que Deus quer. Deus quer ser conhecido profundamente por você. E que ao conhecê-lo, você o ame acima de todas as coisas e esteja completamente fascinado por ele. É isso que Deus quer. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Deus quer ser conhecido pelo seu povo. E ao conhecê-lo, que você o ame acima de todas as coisas, esteja completamente fascinado por ele. Um dia chegaram e perguntaram para Jesus, o que é vida eterna? Jesus respondeu, vida eterna é conhecer a Deus e aquele a quem ele enviou. Ele está dizendo, o propósito da existência de vocês é conhecer o Pai de vocês profundamente. É conhecer a Deus. E aí, ao conhecer a Deus e estar completamente fascinado por ele, sabe o que vai começar a acontecer? Você vai sendo transformado à imagem dele. E além de conhecê-lo, você o fará conhecido. O que Deus quer? Ser conhecido por toda a humanidade. Então, eu queria que você entendesse o que é o Natal. É Deus dizendo, eu quero tanto que você me conheça, que eu estou deixando a minha glória e eu vou encarnar. E eu vou tomar a forma humana e eu vou passar por todas as dores que um ser humano passa. Amado, você já parou para pensar que Jesus estava sendo espancado pelos soldados, que ele sustenta o ar dentro deles? Você já parou para pensar que ele foi pendurado em uma cruz com a madeira de uma árvore que ele criou? Já parou para pensar que ele que estava fazendo o coração daqueles que cuspiram em sua cara continuarem batendo? Ele disse, eu vou. E por quê? E tem uma coisa na crucificação que às vezes a gente não repara, até por causa do pudor, né? Quando você vê os crucifixos, e principalmente os crucifixos católicos que deixam Jesus ali, ele tá com as suas partes íntimas cobertas. É claro, para não, né, ficar ali tudo aparecendo em lugares públicos, né? Eles colocam coberto, mas a verdade é que na crucificação não tinha um paninho ali. Deus encarnado estava completamente nu. Por quê? Porque era uma mensagem. Era ele falando assim para nós. Olha a minha posição. Eu vim para ser completamente conhecido por vocês. Eu vim para cumprir o desejo eterno de Deus, de que vocês conheçam o Criador e estejam completamente fascinados pela glória dele. Por que ele encarnou? Porque ele quer ter um relacionamento com você. Você que está aqui comigo hoje, entenda uma coisa, você pode fazer tudo o que você vai fazer. Você pode fazer todos os projetos, você pode bombar no seu trabalho, em qualquer coisa. Por favor, termina a sua vida tendo feito o que Deus quer. Conheça Ele, mas 2025 faça um compromisso. Eu vou conhecer mais a Deus, a Jesus Cristo, e vou estar fascinado por Ele. E aí eu vou ser transformado à imagem dEle e vou me tornar uma revelação de quem Ele é, aonde eu chegar. Essa mensagem é para te lembrar o que é o Natal. Natal é a gente parando para celebrar a loucura de Deus veio habitar entre nós. Deus abençoe muito a vida de vocês. Feliz Natal. E que esse ano que está começando seja maravilhoso para todos nós. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.